Hoje a gente vai falar sobre a nova era dos aplicativos e o que isso pode auxiliar em alguns processos da imobiliária. E a Escasa, que é quem eu estou trazendo hoje aqui, é a prova que isso está mais perto do que a gente imagina, essa mudança toda. Eu vou conversar com a Graziela Sachuk. A Graziela, eu tive a grata satisfação de conhecer ela como atendente de locação de uma imobiliária chamada Imobiliária Gonzaga, em Curitiba. Na época, um empresário muito forte chamado Roberto Gonzaga. E eu fiz alguns trabalhos para eles de estruturação, de consultoria. E também alguns treinamentos, ela participou comigo e eu fico muito feliz dela estar hoje com gente aqui, porque ela tem um novo desafio agora, já que ela vem. Isso mostra o quanto o mercado imobiliário é pujante, isso mostra o quanto o mercado imobiliário é possível crescer, e ela representa a Escasa em Curitiba. Primeiramente, Graziela, seja muito bem-vinda. Obrigada. A esse seu novo desafio. E como é que é para você a esse teu novo desafio do mercado imobiliário, que você veio lá de dentro, você veio como atendente de locação, você veio como quem está dentro desse processo da área administrativa de uma imobiliária, e agora você vem para suporte para eles. Como é que é essa tua visão, sendo que você é responsável por todo Curitiba? Isso mesmo. A vantagem é que eu conheço toda a dor da imobiliária. Eu conheço o mercado imobiliário, né, aqui de Curitiba, porque cada região tem a sua particularidade de trabalho, sua métrica de trabalho. Então, eu conhecendo todos os desafios, todos os processos, desde a parte de atendente, foi quando eu comecei, a parte gerencial até onde eu cheguei, a Escasa ela veio para suprir essa dor da área administrativa, né? Então, todas as startups, todos os desenvolvimentos sempre está na área comercial, sempre Legal. lá no comecinho. E o administrativo sempre foi deixado um pouco de lado nessa parte. E você sente muita dor, né, na questão de buscar taxas, condomínios, essa dificuldade em relação ao condomínio, ou então você entrar em contato com uma prefeitura, Cenepar, Copel, e Legal. colheita e produção de dados, isso foi se fechando, esse cerco, e a gente ficou sem essa informação. Boa. E a gente também está com o Rafael Viana. Ele é o proprietário, é o CEO aí da Escasa. Ele é formado em ciência de computação em Minas Gerais pela Universidade Federal de Uberlândia. Ele é mestre em ciência de computação. Eu sempre digo que as startups, elas sempre tiveram focadas no processo comercial. E a imobiliária, todas elas, têm necessidade no processo administrativo em alguns pontos que a Escasa ela vem aí para resolver isso, que a gente vai bater um papo não só na questão da Escasa, mas também eu acho que o Rafael pode dar para a gente aí, na experiência dele, na vivência dele, num estudioso desse processo, num acadêmico dessa linha, de tendências desse mercado, e esse é o objetivo da gente também buscar essas informações dele. Ele criou esse aplicativo chamado Escasa. Ele é um aplicativo móvel para o gerenciamento de pagamentos de condomínios, ou seja, você que administra imóveis, todos os imóveis que tem condomínio para pagar, se você tem dor de cabeça para como controlar esse condomínio, ligar para a administradora todo mês, seja lá o que for, maravilha, continua ouvindo que talvez o seu problema acabe aí. O Rafael já trabalhou em empresas de tecnologia no Brasil e também nos Estados Unidos, incluindo aí entre elas IBM e a Dell. Então é legal o pessoal também saber um pouquinho de quem é o Rafael, né? Sim, sim. Como você mesmo já disse, né? Rafael Viana, goiano, né? Trabalhamos aí com foco na área de tecnologia. E pegando um gancho, já te devolvo a palavra aí. Goiânia é um foco hoje forte aí, inclusive Florianópolis também, de startups, né, Rafael? Sim. Hoje é considerado, acho que os dois maiores polos a nível nacional, né? Tá. Tanto Goiânia quanto Florianópolis, Tá. dentro do segmento. E aí, mas continua, desculpa ter te cortado aí, mas continua aí sobre a tua apresentação. Rafael Viana, repetindo de novo, né? A gente está na área aí já há 14 anos, dentro do segmento na área de tecnologia, com um foco agora na área imobiliária. Para quem não sabe, eu não venho da área imobiliária, nós viemos da área eu vim da área de tecnologia, os outros sócios, todos são proprietários também de software em outras áreas, a área educacional, a área com foco na área de MEI, microempreendedor individual. Show. E com software e soluções nesse segmento. O que hoje o Rafael faz dentro da Escasa? Eu sou
digamos assim, não sou o CEO, eu sou o COO. Desculpe, tá. Não, fica tranquilo. Um dos responsáveis por toda a operação, toda a parte operacional a nível comercial, de forma geral, com foco em canais e alianças a nível Brasil, eu sou responsável por toda essa parte. Legal. E fato, a gente ajuda também, até pelo nível de experiência que a gente tem com a linha de desenvolvimento, trazendo junto com o pessoal a Grazi, exemplo. É um exemplo vivo disso, que a gente entende a operação das imobiliárias e traz isso para dentro da regra de negócio. O maior problema das imobiliárias hoje é ter alguém que ouça as imobiliárias. Legal. E desenvolva algo que eles E o que trouxe você ao mercado imobiliário? Cara, foi um acaso. Vou falar assim que por um problema que nós tivemos familiar de gestão de imóvel e, além de familiar, empresarial também, numa das empresas Mas que vocês eram que donos de imóveis ou eram familiar de alguém que era dono de imobiliário? Um dos sócios, que é o Arthur, que ele é o CEO da empresa. Desculpa aí, Arthur, então, hein? Mas já está apresentado. O Arthur é o CEO aí. Fica tranquilo, fica tranquilo. O que acontece? O Arthur teve essa ideia há um tempo atrás, muito tempo atrás, chegou a desenvolver algo próximo disso do que a gente tem hoje, mas para poder resolver um problema familiar. A sogra e o sogro deles são donos de vários imóveis de locação e uma guerra constante interna, que a gente estava contando hoje para a Grazi, explicando detalhadamente o que tinha acontecido. E ele criou um software simples para poder resolver o problema deles. Eu, como sócio de uma outra empresa que chama Kaizen Solutions, que é com foco na área de logística, nós alugamos um prédio e eu descobri que esse prédio tinha muitos problemas. Vem de uma locação de uma holding familiar e essa holding familiar não estava conseguindo gerir os imóveis de forma geral. O que aconteceu? Esse problema, junto com o problema do Arthur, a gente teve a ideia. O Arthur já tinha parte do problema resolvido e como eu venho da área comercial, né? Falou, Rafa, vamos colocar isso para poder rodar? Aí eu descobri que era um problema nacional. Não era um problema local. Não era um problema familiar. Não era um problema meu. Né? Só, né? Eu descobri que esse era uma dor do segmento imobiliário. Não consegui fazer a gestão das contas. E qual que é essa dor, afinal? Vamos começar por aí. Fazer a gestão das contas e dos encargos locatícios. Que tipo? Falando de água, energia, IPTU, gás e condomínio. Ok, mais ou menos... Todos os encargos, a primeira de pergunta forma que geral. os donos de imobiliária fazem agora... Então, tá, mas como assim faz a gestão de conta de luz se quem paga de luz é o inquilino? Nem sempre. Ah, ok. Nem sempre. A nível nacional, tá? Vou explicar assim. Isso varia muito de região para região. Vou usar o exemplo em Goiânia. Temos mais de 150 clientes em Goiânia. E Goiânia, em peso, controla a conta de água, energia e IPTU. Tá. Foi IPTU o foco eu principal. até entendo. Foi o foco Mas, principal. Porque vai muito também aí, eu acho que quem está nos ouvindo, da companhia operadora da energia, né? Sim. Porque, por exemplo, existe sim uma grande dor nas imobiliárias, principalmente na questão de desligar a luz e ligar no nome do cara, se o cara desligou, se não desligou. Justo. Isso amarra problemas, inclusive, de vistoria. Então, para se ter uma noção, se eu desligo a luz antes de fazer a vistoria ou não, quer dizer, dependendo da vistoria que eu for fazer, talvez eu precise da luz. Mas aí o cara não fechou a conta dele. E muitos que não transferem para o nome dele. Isso é um problema realmente, que eu diria aí, até grave das imobiliárias em si. O IPTU, certeza, né? Quem está nos ouvindo Sim. sabe que ele normalmente é uma tendência. Para você que paga o IPTU ainda do seu proprietário, eu, Rosalvo, sempre digo que talvez o proprietário deva cuidar disso, não é o caso do assunto hoje aqui, mas realmente o IPTU é uma preocupação. Não que o proprietário não pague e você não tenha mais isso, mas você vai ter que cobrar do inquilino, vai ter que vir isso, mas é um imposto do proprietário e por essa razão a imobiliária ela é a responsável, concordo plenamente. Condomínio, eu acho que vale a pena você dar uma boa explicada, que é um baita show de bola aí. Mas, então, em alguns casos, controla-se a luz. Por quê? Porque não vai para o nome do inquilino essa luz? Aí entra onde você ainda não passou em Goiânia. Gestão. Tá. Aí a gente toca num ponto que eu tenho batido muito na tecla com boa parte dos clientes, porque a gestão interna não tem esse controle. Eu vou dar um exemplo. Vou locar um imóvel com você. O que acontece?
Se você, na ânsia de não querer perder o inquilino, vai lá e loca, e cede o imóvel pro cara. Ó, você tem um prazo de 30 dias para você transferir a conta pro seu nome. Boa. O que acontece? Ele não monitora e o cara não transfere. O que acontece? Os débitos estão no nome do proprietário do imóvel ou de um inquilino antigo. Boa. Apesar que muita imobiliária tem esse controle. Show de bola. E ela só que tem um controle caro e difícil. Isso. Ok? Eu ia falar isso. E aí entra o teu processo aqui, na qual ele também tem esse controle em que sentido? Hoje, quando a conta e o débito está no nome do proprietário do imóvel ou do inquilino antigo, ele tem que monitorar para não correr o risco do cara atrasar e sujar o nome da pessoa. Ok. O certo seria ele ter transferido o débito. E só com isso, com o teu sistema, ele consegue cobrar o inquilino. Pô, transfira isso aí que você não transferiu. O certo é transferir. Boa. Mas como ele não transferiu, ele vai ter que fazer o quê? Monitorar para que ele não corra o risco de gerar um prejuízo para o dono do imóvel por conta daquela falta de gestão. Também, ele pode também monitorar para que o cara transfira. Ó, você não transferiu ainda. Sim, por favor, ele consegue monitorar para que o cara transfira. Tá. Só que aí vai de região para região. Um ponto legal de eu colocar nisso, já dando uma luz, desculpa te interromper. Não, fica tranquilo. É que a luz em alguns lugares do Brasil, alguns são responsabilidades do CPF, mas algumas também são responsabilidade do imóvel, né? Do imóvel. Sim, nesse caso aí, a responsabilidade da conta ela fica para o imóvel, no caso para o proprietário do imóvel, e não para quem está morando na locação do imóvel. O grande problema é porque, como as imobiliárias não têm essa gestão, não fazem esse controle, que é o que deveria ser feito, e eu percebi que depois que esse caso começou a entrar em algumas regiões, o pessoal começou a mudar essa visão, ter essa cultura de fazer isso, que é algo que eu bato até muito na tecla de que eu percebi ao longo de 2 anos de operação que é muito cultural. Tá. Goiás trabalha de uma forma, Goiânia, Brasília de outra, São Paulo de outra, Curitiba nem se fala, totalmente diferente. Sim. Então, essa gestão, a falta de gestão, a falta de controle, se foi transferido ou não, é o que tem impactado. Exemplo, Brasília, eu acho que tem 2 clientes meus em Brasília que controla conta de energia, controla conta de água. Então, vai muito dessa gestão. É a falta da gestão que às vezes faz o processo da Escasa aí, nesse caso, ela controla todo esse, tanto e a administração, porque tudo bem, eu consigo entender que você faz aí como é que eu vou te explicar? Um acordo operacional, uma parceria com uma companhia energética, como também a companhia de água, ok? Sim. E no caso do condomínio? No caso do condomínio, são administradoras. Vou citar um exemplo, o pessoal da Superlógica. A Superlógica hoje tem um sistema de gestão de condomínio, certo? Para administradoras de condomínio. Boa! Temos integração direta com a Superlógica, onde outras administradoras, eu vou citar... Só pegando um ganchinho, para quem não sabe o que é uma integração, ou é um API, por exemplo, pensa numa tomada macho e uma tomada fêmea. Então, por exemplo, se eu tenho lá a Superlógica, ela libera uma tomadinha que eu ligo com a Escasa, os dois se conversam e você tem a resposta imediata através de uma integração, que seria esse API. Só para saber aí. Justamente. E parabéns à Superlógica de estar moderna nesse sentido, né? Deixa eu dar como é que é? Como é que fala em televisão? Que o cara vai pedir fazer um merchan aqui para a Superlógica. Diga lá, desculpe. Dando continuidade, o que é a grande facilidade? Por termos essas integrações, e já ressaltando, todas as integrações com base na LGPD. Então a gente segue as regras e políticas de cada empresa. Exemplo, Superlógica tem um padrão, a Copel tem outro, Sanepar tem outro, Prefeitura daqui de Curitiba tem um outro padrão. Então a gente segue as regras. Cada cidade do Brasil, você já tem isso. Praticamente, não vou falar do Brasil inteiro. Onde já estamos sediados, onde já temos clientes, praticamente já temos todas as integrações. Uma coisa que a gente perde muito tempo, muitas das vezes, no processo de implantação, é justamente o cliente estar naquele impasse. Será que eu tenho possibilidade de ter essas informações ou não tenho? Gente, regra padrão. A partir do momento que a imobiliária é administradora do imóvel, ela tem direitos nas contas daquele imóvel.
ela tem acesso a essas informações, seja cedidos pelo proprietário ou seja cedidos pela administradora do condomínio. Vou dar um exemplo. Se existir uma administradora hoje e a Graziella for uma imobiliária, a imobiliária, por ela ter esse contrato de gestão do imóvel, ela consegue ter um acesso à administradora com um login e senha da imobiliária e ela pode ter todos os imóveis vinculados em um único login. Então a imobiliária não precisa ter 500 logins. Vou dar um exemplo, eu acabei de sair de um cliente agora, ele tem 1.000 imóveis locados com a administradora de condomínio. Ela não necessariamente vai ter que ter 1.000 logins. Pode ser que ela tenha 50 imóveis em uma administração, 200 em outra, e para cada administração ela pode ter um login vinculado com todas essas informações. Pode falar, desculpe. E aí a gente bate muito em cima da LGPD. O que a Escasa fez na estrutura? Vamos fazer a integração, mas vamos garantir a Escasa e vamos garantir a imobiliária dentro de um padrão. Como que eu faço essas integrações? Tem API, mas todas as validações são via login e senha. Então eu tenho a integração com a API, mas para mim validar se aquelas informações estão corretas, quais são as informações, qual é os dados de login e senha da Graziella. Sim. O que a Graziella vai fazer? Ela vai colocar as informações da imobiliária e ela vai listar, eu tenho o imóvel X, Y, Z. Gente, não tem como. Fala com a gente que eu garanto que vocês vão aprender a fazer esse processo. Hoje nós temos mais de 300 imobiliárias no portfólio e todo mundo usa condomínio dessa forma. Entendeu? Okay. Rafa, e com o seu conhecimento hoje na área de computação, nessa área, existe uma preocupação com as imobiliárias e, óbvio, quanto mais você leva tecnologia, quanto mais você leva informação, a Grazi sabe muito bem disso do que a gente está falando, qual você acha que é o caminho para a imobiliária otimizar o processo administrativo através da tecnologia? Porque nós estamos falando em startup, que até você comentou comigo antes da gente começar a gravação, da diferença de uma startup e o que não é uma startup, que eu acho que é legal você pegar essa linha de novo. E na sua visão, qual é o caminho para otimizar esse processo administrativo? Por exemplo, eu tenho uma desocupação do imóvel, eu tenho que verificar, não estou dizendo que você vai dar essa solução, mas eu estou perguntando para quem é conhecedor disso e como a imobiliária pode buscar essas soluções, ok? Uhum. Eu tenho um imóvel que está desocupando, eu tenho que pintar, eu tenho que ver se a pintura ficou boa, eu tenho que orçar essa pintura, eu tenho que orçar a quebra do vidro, eu tenho que orçar um box que o cara quebrou. Como você enxerga, se é possível, e qual é o caminho para otimizar esse processo dentro da imobiliária através da tecnologia? Hoje é possível você fazer essa gestão desde que você tenha empresas parceiras e focadas em ouvir você como imobiliária. Ouvir você como uma... Eu vou fazer uma lenda aqui, gente. Eu tenho recebido muitas reclamações de imobiliárias assim. Eu tenho uma empresa X, que ele é parceiro meu em software X, mas eles não ouvem a nossa dor. E não é uma imobiliária. Eu vou ser muito franco. Todas as imobiliárias que nós passamos, até hoje, eu não deixei de receber reclamação de nenhuma empresa de software nesse sentido. Você consegue fazer essa gestão com parceiros. Hoje, quem são as pessoas que podem fornecer uma solução dentro do que você falou, que vai te ajudar a fazer um orçamento de forma rápida, vamos falar assim? Um orçamento de forma rápida para uma pintura, uma energia. Hoje, eu vou dar um exemplo, a Graziella vem da área imobiliária, ela passava por isso. Como que você fazia, Grazi? Só uma pergunta para ela, claro. Até para a gente fazer um paralelo aqui. Não, eu tinha uma parceria muito boa com o pessoal de vistoria, que entregava a vistoria de saída e já me entregava no ato o orçamento. Então, eu não esperava acontecer ou ir atrás do orçamento depois da vistoria. Então, eu fechei uma parceria com uma empresa que ela já me entregava no ato ali com o cliente e já fazia recolhimento das chaves. Então, isso para mim me facilitava muito. Aí eu volto. Hoje, o que é o importante? O que é interessante? Vamos parar para fazer uma análise. Já parou para imaginar se dentro de um local você solicitasse que fosse um orçamento de vistoria ou que
lá naquele mesmo local. Vamos falar assim, gente, tipo o Uber, que você cota, o pessoal de cada um manda o orçamento, ele pode ir lá, 10 pessoas, você solicita por um aplicativo, e o pessoal vai lá e faz essa análise do imóvel. Ah, Rafa, mas isso é complexo. Gente, para que a gente consiga evoluir, as imobiliárias têm que começar a entender isso. Para que você cresça, para que você ganhe velocidade na operação, para que você ganhe gestão, tem que informatizar. O pessoal não entendeu isso até hoje. Eu passo em imobiliário, Rosalvo, até hoje, que o cara tá na planilha de Excel com 400 imóveis. Cara, é surreal isso aí. Entendi. Aí você vai perguntar pro cara, mas ele quer usar o meu sistema, não quer fazer o paralelo de que para que eu preciso evoluir, eu tenho que olhar para frente, olhar para evolução, olhar para tecnologia. Vamos falar assim, eu vou usar um termo mais que eu tenho visto que as imobiliárias usam muito. Vamos digitalizar o processo? Vamos colocar a tecnologia para abraçar todo o processo administrativo interno? Hoje a Escasa tem esse foco. A Escasa hoje é com foco somente em consulta de encargos, mas temos vários parceiros de outros segmentos. Exemplo, hoje, que eu já vou ser bem franco, isso eu não tenho. Você deu um insight muito bom. Ser bem franco, eu vou até trocar uma ideia com os sócios. Boa. Sobre essa parte da gestão de manutenção. Porque isso, querendo ou não, faz parte da manutenção. Tem um cara no Brasil que fica a dica, chama Gabriel Chagas. O cara é de uma inteligência fantástica, até aqui fica um merchan dele aí. De repente eu vou te passar um telefone dele, eu passo o teu para ele. Ele é um cara que tem uma tecnologia parecida com isso. É legal essa linha. Assim. A gente tem ido muito em busca de parceiros dessa forma. Porque assim, qual que é o objetivo? Que todo mundo olhe para o cliente. Legal. Então, a partir do momento que você ouve as imobiliárias, ouve a dor e busca resolver uma dor daquela pessoa, daquela legal. Imobiliária, aquilo ali vai te dar um ganho muito grande. Tá. E Rafa, eu percebo hoje em dia que muitas imobiliárias, elas são resistentes, como você acabou de falar, a esse novo processo. Sim. Principalmente novos aplicativos. Tá. Geralmente, o novo na cabeça das pessoas, ele assusta, ele traz insegurança. Sim. Putz, eu vou trocar, não vou trocar? Para se ter uma noção de quem está nos ouvindo, que já passou por isso ou não tem noção, se a pessoa decidir trocar um software administrativo, dependendo do número de imóveis que ela tem, ela vai ter que pensar muito, porque ela tem que recadastrar IPTU, ela tem que, a não ser que a empresa seja mais moderna, consiga fazer a migração, esse tipo de situação. Por exemplo, aí como a Superlógica, aí, mais um merchan aí, vamos lá, brincando, tá? Então, como é que você percebe o impacto disso, que é o que você acabou de falar nesse mercado, com a implantação aí da sua ferramenta? Porque você está implantando uma ferramenta hoje que ela vai resolver uma dor, não me leve a mal, final. E se esse cara que você acabou de falar, se ele não tem uma integração, por exemplo, como você acabou de dizer, ele está no Excel, como é que você vê o impacto disso no mercado com a implantação da tua ferramenta para essas imobiliárias? Tá, vamos lá. A Escasa hoje, fazendo um paralelo em cima do que você falou, ela não está só no final, Rosalvo. É até interessante eu dar essa visão, porque a maioria das pessoas pensa que é só na hora do acerto final que eu vou ter que fazer essa... Não. Nesse caso é na hora da entrada. Então, quando você vai fluxo, fazer o controle, né? Quando você vai fazer o controle da luz, a luz não é no final. Né? Já tem que fazer desde o início. Claro, com certeza, como o condomínio e tal. Quando eu digo se eu não tenho, como você acabou de colocar muito bem, se eu não tenho uma integração, se o meu Excel, quando você traz essa implantação, qual é o impacto que você percebe que a tua implantação dessa ferramenta está acontecendo nesse mercado, já que as pessoas têm medo do novo? Sim. Muitas pessoas que estão ouvindo, mas primeira pergunta, né? Poxa, é complicado, como custa, como é que instala, como é que não funciona, mas a minha luz aqui é complicada. A Companhia de Luz de São Paulo, por exemplo, cada região tem uma. Sim. Então, qual é o impacto disso? Como é que você percebe essa questão na implantação da sua ferramenta no mercado, onde as pessoas têm medo? Você acabou de falar, poxa, a pessoa está no Excel. Sim. Como é que você percebe isso? O que acontece? Realmente, quando a gente chega e a gente explica, quando a pessoa vai parar para fazer a análise e fala assim, nossa, é muita coisa, é muita informação. Porque ele tem que ter os dados de água, energia, IPTU, gás, condomínio, vários condomínios.
Só que é mais simples do que parece, porque boa parte das vezes, eu te garanto que 70% das imobiliárias já tem essas informações. E as imobiliárias tendo essas informações, eles tendo isso em sistema ou em planilha, o resto ele deixa que a gente faz. Porque eu consigo fazer todas as migrações, seja por planilha, eu não me amarro ao sistema. Exemplo, a gente tem integração com a Superlógica a nível de integração. A Superlógica hoje tem um RP, tem um CRM próprio deles. Só que a minha integração com a Superlógica ainda não existe. É algo que estamos começando a querer trabalhar, porque o volume de imobiliárias que usam Superlógica e outros softwares de mercado está aumentando. Entendi. Então, querendo ou não, o que o cliente pensa? Rafa, você já tem uma integração para facilitar, para mim não ter que fazer o cadastro 2 vezes? Claro. Sim. Quando a empresa de software da sua região, já vou deixar isso claro, não é a Escasa. A Escasa está aberta. Cara, quer integrar com a gente? Chama. Me chama no particular, vamos trocar uma ideia, vamos colocar para rodar. A Escasa não cobra nenhum centavo de integração, não cobra nenhum centavo de importação de dados, nada. Não existe implantação na Escasa. O que hoje é o foco dentro do processo de integração? A gente ajustar com o cliente para que ele consiga usar a solução o mais rápido possível. Você tem as informações? Rafa, eu tenho. Eu tenho uma planilha de Excel, as minhas contas de água, energia, IPTU, gás e condomínio, e eu tenho no sistema a descrição dos imóveis. Então, show! Vamos extrair uma listagem com toda a descrição dos imóveis, concatenar. Para quem não sabe o que é concatenar, é juntar as informações tudo em uma planilha só. E eu importo tudo dentro do sistema. Entendi. Então, não, a Escasa, tá? Eu tô falando a Escasa. Não, tenta simplificar ao máximo esse processo de entrada dentro da nossa solução. E na tua visão, não só como Escasa, mas a sua visão como um cara do software, como um cara que entende disso, como um cara que tem essa percepção, né? Como é que você enxerga e o que você sugere à imobiliária, que eu acho que é importante, você como um cara de software e tal, que ela busque ferramentas para que ela possa solucionar os problemas que ela tem hoje? Ou, na sua visão, existe ferramenta para todos os processos? O mercado hoje tem uma oferta boa de ferramentas nesse sentido? Hoje, o mercado imobiliário, eu vou ser bem franco, eu tenho visto que ele é muito carente em alguns segmentos de software. Tem. Mas é o que eu já mencionei antes. Muitas das vezes as empresas não estão olhando para o cliente da forma que deveria ser olhado. Não estão ouvindo o cliente da forma que deveria ouvir. É até interessante a pergunta que você me fez. Eu tenho uma experiência, não só por conta da Escasa, mas por outras empresas que eu já trabalhei, a nível de implantação de sistema. Que é algo que você falou que é algo muito moroso. Quando você para imaginar, vou implantar uma carteira ali de 2.000, 3.000, igual eu tenho um cliente que tem mais de 15 mil imóveis. Empresas de software que ainda pedem para ter uma rede, quer dizer, justo. É a época do EPA. Isso. Nós estamos na nuvem, né? Quer dizer, justamente, o cara ainda está com um trem instalado na máquina, um servidor interno, não está pensando em nada em nuvem, e aconteceu alguma coisa, pegar um fogo, você perdeu tudo. Não tem muitas vezes nem backup. A desculpa, né? Desculpa é tiro a minha culpa, né? Isso. A desculpa é que ele tem o backup dele. Mas, justamente. E eu vejo que essa implantação, ela tem que ser muito bem analisada, principalmente, não sei se o pessoal já ouviu falar, eu acho que o senhor já, RFP, perdão, que é onde você vai fazer um mapeamento dos processos que você tem, das suas maiores dores, processual dia a dia. O que eu faço? Vou fazer uma abertura, eu colocar um imóvel dentro da carteira. Qual é o passo a passo desse imóvel? Vou fazer um lançamento de uma conta, de um encargo, seja lá do que for. Tem um passo a passo para aquilo. Você está falando tipo um popzinho, semelhante a um pop. Só que uma coisa que eu sugiro, quem quiser depois pode até me contactar, eu mando. Detalhe, não é com foco no Escasa. Eu vou até ajustar algumas coisas na planilha para que seja a nível sistêmico de forma geral. Show. Independente do Escasa, ou se a empresa quiser trabalhar com um software de CRM, vamos supor. E não esquecer aí, Rafa, o que seria melhor esse RFP para as pessoas entenderem? É uma sigla em inglês, eu vou já falar ele em português. É onde você vai levantar todas as informações da empresa, os processos, né?
e fazer o ágil e você ir pontuando. Ó, esse processo meu ele é deficitário. Boa. Nível 1, 2, 3, 4 ou 5. O sistema que eu tenho me atende? Não atende. Aí você vai fazendo as marcações. Vou falar assim de forma mais simples. Replace alguma coisa processual. Eu tô usando uma sigla que inclusive a gente usava na outra empresa. O que é o importante no final das contas de forma geral? O que você vai listar? Listar as maiores dores do sistema, categorizar os sistemas e o que aquele sistema atende. Então eu vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar 4 empresas de CRM no mercado. Vamos fazer uma análise de viabilidade de implantação daquelas empresas. Você só chama o cara e pergunta, não, faço isso. O cara fala, faço. Cara, tá errado. Não é eu faço. Você faz. Então, vamos marcar na RFP se realmente tudo que ele tá falando que ele tem, atende. No final das contas, você vai pro software, não que você teve mais amizade com o cara, mas o software que mais vai ser aderente à sua operação. Essa Legal. planilha... E onde é que a pessoa procura um pouco mais, se ela quiser saber um pouco mais do RFP, ela procura no Google? No Google. Tá. Eu vou até já passar para você depois o link Tranquilo. que você pode disponibilizar para o pessoal com esse detalhamento, explicando um pouco melhor o que é um RFP. Porque assim, 90% das imobiliárias que eu tenho feito contato, o pessoal sempre fala para mim, não, Rafa, o fulano veio aqui, eu troquei uma ideia, eu gostei dele, vai implantar. A solução não é aderente ao que a imobiliária precisa. Legal. A solução não atende o que o pessoal precisa. Então eu acho que é muito bom bater nessa tecla de que, cara, você quer trocar de sistema? Você quer fazer uma análise a nível de mercado? Monta uma planilha. Equipara quais os benefícios que aquela empresa te entrega e tudo que ela consegue te proporcionar com menor custo, né? E vamos ser muito francos. Não vamos olhar só preço. Porque muitas das vezes o que é barato sai caro. Sim. Entendeu? Então, a partir do momento que você é dono de uma empresa, você tem que olhar, cara, o que é o melhor? O que eu consigo fazer com um preço justo, mas, de forma geral, ele atenda toda a minha operação. Graziela, e o teu desafio hoje, porque quando a gente fala em Curitiba, a gente fala já em muita modernidade. Qual que é o teu desafio, né, na implantação desse processo, sendo que... qual é o caminho que você enxerga isso e como as imobiliárias, numa cidade moderna como Curitiba, pode contar um pouco com esse software, já porque as que têm uma dificuldade de luz, isso vai auxiliar bastante. Uhum. Mas em cidades modernas como Curitiba, o que você acha que essa ferramenta vai dar a solução para eles nesse sentido? A ferramenta ela vai te ajudar tanto na área comercial, na Legal. parte ali da visitação ou até na angariação do imóvel. Vamos supor que o teu consultor está na rua com o cliente. Angariação, para quem não sabe, é captação em outros lugares do Brasil, agenciamento em outros lugares. Angariação é uma palavra muito usada no Paraná e Santa Catarina, ok? Desculpa aí. Não, tranquilo. Ou então, na demonstração do imóvel. Eu estou com a demonstradora do imóvel, às vezes o inquilino, né, o cliente fala assim, mas qual que é o valor desse condomínio? Qual que é o valor real? E daí o pessoal está com a documentação da época da angariação. Ou então o proprietário passou um condomínio antigo que não tem dados atualizados. Legal. Então, com isso, você já consegue passar para o cliente um valor atualizado de condomínio. Né? Você já consegue passar para ele o valor atual. Dentro da área inicial ainda ali, na parte comercial, você consegue atualizar o seu site mensalmente com os dados reais. Ou seja, você está trabalhando com informações reais, não com informações passadas na época da angariação ou anterior. Né? Então, você consegue trabalhar com dados reais. Já na área administrativa, qual que é a vantagem do condomínio? Dentro da área administrativa, eu consigo acompanhar em tempo real a questão de débitos condominiais. O que nos ajuda? Hoje em dia, a gente trabalha com várias frentes, várias formas de fiança. Né? Tem fiança por cartão de crédito, tem fiança através de seguro-fiança e o tradicional fiador. Uhum. Então, para que você não perca prazos para dar entrada como sinistro, você consegue. Aproveitando o gancho, a gente tem aí a Quinto Cred, né? Que hoje é uma das maiores empresas aí de garantia locatícia. Patrocinador aqui do nosso podcast, pegando só o ganchinho. Sim. Aí. Vai lá, desculpe. Por exemplo, então você tem ali uma locação locada pela Quinto Cred. Você tem um prazo para abrir um sinistro, né? Abrir um chamado ali, informando que o teu cliente está inadimplente. Né? Se você passa daquele prazo, você perde a garantia.
né? Então, você consegue fazer esse acompanhamento mensalmente. Legal. Então, você consegue informar eles, né? Olha, deu 15 dias aqui, o cliente não pagou, já vamos entrar com esse sinistro, né? Aqui em Curitiba a gente fala, vamos abrir um sinistro, e já consegue agilizar o processo para que, no caso, a Quintocred ou então a outra operadora consiga liberar se você consegue fazer o pagamento. Ou seja, não espere estourar a bomba, o proprietário ficar sabendo, você já consegue fazer essa administração. Legal. Eu acho que fica aí para que a gente possa pensar um pouco sobre isso, de realmente o que a tecnologia deve virar a trazer para o mercado imobiliário. E hoje o assunto que a gente vai falar é sobre avaliação. Eu acho que é um bom papo aí, porque quando a gente fala em avaliação, eu acho que pode ser que você deixa muito dinheiro na mesa. E o meu convidado é o Paulo. O Paulo eu já conheço já há bastante tempo. Ele é CEO, ele é proprietário de uma imobiliária no estado do Paraná, em Curitiba. Uma imobiliária que já tem bastante tempo, já tem mais aí, creio, mais de 20 anos, né, Paulo? De 30. Mais de 30. É uma imobiliária muito forte no mercado imobiliário de Curitiba. O Paulo também ele tem um sistema muito legal, a gente vai falar um pouco sobre isso de avaliação, que vai te ajudar nesse sentido. Mas vamos começar dando a palavra ao Paulo para que ele possa se apresentar, para que você possa conhecer, e aí a gente volta para o nosso papo aí. Bom, Rosal, obrigado pelo convite, né? E é sempre bom a gente participar de um programa ou de um bate-papo com pessoas que são da nossa cidade, que estão promovendo todo esse conhecimento junto ao nosso mercado. Então, muito obrigado pelo convite e a conversa vai ser muito boa, porque eu sempre digo que quando a gente fala de avaliação, ou eu falo de avaliação, é uma coisa que eu gosto muito e ela é a base do nosso mercado. Então, a avaliação ela é importantíssima em todo o processo. Quer seja ele não só da avaliação, mas da captação. Então, eu sempre digo que a avaliação e a captação são primas do nosso mercado. Uma complementa a outra, né? Então, legal. É muito importante. De nada adianta eu querer avaliar, captar muitos imóveis se eu não sei como avaliar esse imóvel. Então, a avaliação ela é importantíssima dentro do mercado. Sem ela, não existe um mercado. Legal. O Paulo ele tem uma carteira de locação, ele conhece bem o processo de administração, então isso é importante. E a questão de avaliação, ele se transformou num especialista sobre isso, e é o que a gente vai falar um pouco sobre essa questão, que eu acho que vai ajudar você com certeza nesse sentido. Quando a gente fala em preço e valor, qual que é a diferença para que as pessoas entendam, para que a gente possa já começar nesse papo? O valor é quanto eu acho que vale o meu imóvel, o valor é quanto ele tem de valorização, e a questão de preço se o meu imóvel, se eu tenho muita oferta em um imóvel, em um prédio, o preço vai baixar, não é o valor que vai baixar. Se eu tenho pouca oferta e muita procura nesse prédio, por exemplo, não é o valor que vai subir, é o preço que vai subir. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente vai entrar nesse nervo aí da questão da avaliação, bom, dentro disso, Paulo, se a gente entende que preço é diferença de valor, quais são os principais desafios enfrentados, na sua visão, pelo corretor na avaliação de imóvel hoje em dia? Olha, eu digo para você que todo corretor sabe avaliar imóvel. Todo ele sabe. E isso começa onde? É quando ele está fazendo uma pesquisa para um cliente dele, buscando um imóvel. Cada vez que ele entra dentro de um portal, de um buscador, ele está lá fazendo uma análise do mercado da região onde aquele cliente está buscando esse imóvel. Legal. Ali começa a avaliação. Ele não entende isso porque ele está buscando um imóvel, mas quando ele faz isso, ele começa a entender a média daquela região. Começa a entender das tipologias, número de imóveis sendo vendidos, enfim, ele cria tudo isso para ele. Então, todo corretor sabe avaliar. O grande problema do corretor, quando ele está dentro desse processo, é como ele vai fazer essa entrega para o cliente dele. Tá. Então, existe a avaliação que eu faço para captar um imóvel e tem a avaliação que eu faço para determinar um valor de referência para determinado imóvel, quer seja ele para venda, para inventário, para uma ação judicial, extrajudicial, enfim, existem vários os formatos desse trabalho. Mas o corretor de imóvel já sabe avaliar. O que ele não sabe é fazer essa entrega ou
de como ele vai fazer toda essa entrega. A maneira que ele entrega esse processo. Isso, porque não é uma coisa do blá, blá, blá. Eu sempre digo que o corretor do blá, blá, blá está com os seus dias contados. Hoje o corretor, quando ele está conversando com o cliente e está trazendo o valor daquele imóvel ou um valor de referência daquele imóvel, ele tem que entregar dados, ele tem que dar informação para que esse cliente tenha segurança daquilo que você está falando, ou que o corretor está falando. Ele tem que entender de onde estão saindo essas informações. Por isso que eu digo que o processo da avaliação ele passa por algumas etapas. A primeira é você conhecer esse proprietário, entender qual é a necessidade dele em relação a essa avaliação. Segundo, é você, uma vez que entendeu tudo isso, é onde você vai ajudar ele trazendo esses dados e de que forma você vai apresentar isso para ele. E quando você fala do mercado, isso torna-se muito mais claro para ele, porque o cliente do outro lado, ele entende geralmente que o meu vizinho vendeu, portanto eu vou vender nesse mesmo valor. Mas não se trata disso. O mercado ele é muito mais amplo, então a gente tem que explicar como funciona o mercado imobiliário, como funciona a imobiliária e como a avaliação vai ajudar ele dentro de todo esse processo. Porque, ao final, a gente não traz um valor... A avaliação não é um valor verdadeiro, eu sempre digo. A avaliação é uma referência. Boa. Eu vou trazer um número de um valor. Eu vou trazer um valor para aquele imóvel, ou um número, ou uma referência. Quem vai definir o valor desse imóvel lá na frente é quem está comprando e quem está vendendo. É a necessidade de dois que vai determinar o valor desse imóvel ao final de tudo isso. A partir do momento que a gente entra na seara da avaliação, porque eu queria que você tocasse, porque você colocou uma coisa bacana... Mas como é que ele vai avaliar para um divórcio? Quais são os tipos de avaliação, então, na tua visão que tem, já que você colocou aí, eu tenho para uma venda, eu tenho para uma questão jurídica, quais são os tipos de avaliação que um corretor pode fazer? E me fala um pouquinho dessa entrega. Então, primeiro, quando você está criando esse diálogo com o teu cliente, a partir do momento. Qual é esse momento? Foi de uma ligação. Então, eu sempre digo para o corretor de imóveis ou imobiliário ou a pessoa que está recebendo essa ligação, entenda a necessidade desse teu cliente. E a necessidade está o quê? Em você escutar ele. Boa. Porque ninguém acorda pensando, vou chamar um avaliador porque eu quero saber o valor do meu imóvel. Não, você tem uma necessidade. Então, quando você entende a necessidade do cliente, é o primeiro passo. O segundo passo, dentro da avaliação imobiliária, não é uma questão para que você faz, mas os métodos que você utiliza para fazer uma avaliação. Show. Hoje, o corretor de imóveis utiliza, e o mais apropriado para ele, é o método comparativo direto de dados de mercado. E isso não é só aqui. No mundo inteiro, o método mais utilizado para fazer uma avaliação imobiliária é o comparativo. É você comparar laranja com laranja, banana com banana e etc. Você também tem o método evolutivo, você tem o método involutivo e você tem o método da renda, que são diferentes métodos para diferentes atividades ou para definir o valor de cada imóvel. Então, quando você vai trabalhar no método evolutivo, como é que ele funciona? Por exemplo, você tem um terreno e nesse terreno existe uma casa. Você entende que aquele terreno ele tem um valor muito maior, ou ele é muito mais valorizado do que a própria casa, porque a casa já tem determinado tempo, enfim. O que você vai fazer? Para esse tipo de avaliação, você vai utilizar o método comparativo direto de dados de mercado para definir ou entender qual é o valor de referência do terreno. Para a construção, você vai estabelecer uma outra referência, que seria o quê? O CUB. Então, para construir essa casa, qual é o valor que eu vou encontrar? Então, você calcula o CUB, traz o CUB, calcula pelo tamanho desse imóvel e você deprecia de acordo com a idade desse imóvel. Ali você vai definir o valor tanto do terreno como da construção. E o outro é o involutivo, que nada mais é do que você ter um terreno estrutural, um ZR4, e você não tem referência, você não tem parâmetros naquela região. Então, você cria um empreendimento hipotético sobre aquele valor, sobre aquele terreno, eu digo, e ali você vai definir o valor do VGV, o valor para a construção, qual é o percentual de retorno do incorporador ou construtor, mais os impostos, e ao final você chega ao valor daquele terreno. Okay. Então, esses são os métodos que a gente utiliza. E o corretor sempre deve pensar que ele tem que usar o método comparativo, ele tem que comparar. E claro que muitas vezes, quando você faz esse comparativo, eu sempre digo que ele deve observar muito bem essas amostras. Amostras, muitas vezes, no mesmo endereço, são nocivas à tua avaliação. Por exemplo, nesse prédio eu vou avaliar um imóvel.
Não necessariamente eu tenho que trazer amostras que estão aqui dentro desse condomínio, mas eu posso buscar no entorno. Okay. Porque o mercado é feito de média para determinados imóveis. Okay. Então, qual é a média daquela região? E a média dessa região, ou o valor do imóvel, também sempre está muito atrelado à renda per capita daquela região. Então, por exemplo, ontem estava falando com uma pessoa sobre a avaliação do imóvel e ela disse assim, mas você pode abrir bastante essa pesquisa, esse raio de pesquisa? Sim, em determinadas regiões, como alguns bairros da cidade, você pode, porque a renda per capita daquela região é muito próxima uma da outra. Já não é a mesma coisa quando você está falando do Batel, Água Verde ou Champanhar. Algumas regiões elas são mais restritas, mas quando você parte para a região metropolitana ou alguns bairros da cidade, isso fica muito claro, muito nítido. Os bairros que ele comenta aqui são bairros da cidade de Curitiba. E como é que funciona esse processo? Por exemplo, se eu vou fazer um divórcio, como é que funciona esse sentido? Por que não é uma avaliação para venda? Por que eu estou te perguntando isso, que às vezes parece uma pergunta bem básica? Mais 90% dos nossos corretores no Brasil vão fazer uma avaliação dessa, de graça, não vão cobrar nada, mas o que vale a gente lembrar do corretor que está nos ouvindo é quanto ele deixa na mesa, porque eu sempre digo o seguinte, maravilha, você vai fazer a avaliação? Vai. Quanto custa a avaliação? Fazer 2 perguntas no meio de uma. Entender e levar vantagens ou conseguir estar dentro desse processo e como é que ele também pode, ou como é que ele separa essa questão de quando ele vai ofertar o valor da venda de uma avaliação e não da avaliação para a compra, para a venda. Primeiro, o corretor recebeu uma ligação de alguém que precisa de uma avaliação. Ele precisa fazer 3 perguntas básicas. O endereço desse imóvel, a tipologia e qual é a finalidade da avaliação. Por que isso? Porque quando ele pergunta qual é o endereço, ele já consegue entrar dentro de um sistema que ele use para entender se ele tem amostra, se tem muita oferta de imóvel naquela região. Ele entrou lá, ele já viu que aqui tem 30 apartamentos à venda nessa região. Então é positivo, ele já tem material bastante para começar a trabalhar uma avaliação. A segunda é a tipologia. Então, para ele entender, se tem bastante apartamento, eu consigo fazer de uma forma muito mais precisa e muito mais rápida, ou eu consigo fazer isso. E a terceira, quando ele pergunta qual é a finalidade, se é para um inventário, se é uma ação judicial, porque aí ele começa a entender qual é o tempo que ele vai despender para fazer esse trabalho. Quando é uma ação judicial, muitas vezes a gente tem que ter o cuidado, porque ela se alonga durante um grande período, então não é uma coisa onde ele vai fazer e já vai receber os seus honorários, então ela se torna um pouco mais longa, então ele tem que entender esse processo. E eu digo que a avaliação ela é a base, ela é o início. Avaliar imóvel é uma prestação de serviço. Ela não está agregada à venda, ela não faz parte da venda. Ela é o início. Se você precisa de uma avaliação, independente de qual seja a finalidade, inclusive a venda, essa é uma prestação de serviço. Porque eu posso fazer a avaliação com você e você dizer, obrigado. Agora eu vou levar para o João vender para mim. Então, a gente tem que tomar esses cuidados, sim. A avaliação ela é uma prestação de serviço e você pode cobrar por isso. É a tua prestação de serviço. Você estuda para isso, você faz cursos, vai em eventos, você está sempre aprendendo, você está num aprendizado contínuo e isso tudo é valor. Então, você tem que valorizar, sim, e você deve cobrar pela sua avaliação. Vamos falar um pouquinho, aí, com o passar do tempo, você teve que, ou criou, teve a ideia, ou precisou criar a Avalion. Então, a tua empresa é a Avalion. Conexão Avalion. É a empresa Avalion. Isso. Ela faz, é um app, é um software. O que ela é? Ela auxilia o corretor no processo de avaliação do imóvel? Ela auxilia. E da onde veio a ideia, né? Há pouco mais de 20 anos eu fiz um dos primeiros cursos de avaliação imobiliária, que foi com o professor Diniz. E lá... Um bala da avaliação. Gaúcho, né? Esse entende. Eu fui um dos poucos que saiu dali olhando que a avaliação de imóvel... E eu vi que tinha um nicho de mercado ali. E saí dali já com aquela ideia de, cara, eu sou muito do antes feito do que perfeito. Já fui atrás, fui montando tudo isso e comecei a fazer a avaliação imobiliária. Até que em determinada época eu recebi uma demanda que eu tinha que entregar em 90 dias e me vi quase louco para fazer tudo aquilo, porque você inserir foto, Excel no Word, cara, você fica louco. Daí chamei um desenvolvedor e disse, cara, preciso colocar os dados aqui e que me saia esse trabalho. Ele disse, não tem problema, vamos fazer. Para que você tivesse alguma coisa tangível, né? E aí você
jogou para esse sistema a questão do Excel, do Word, vai legal, e que tipo de auxílio o teu sistema vai dar para eles? Então, para mim, quando eu comecei a trabalhar com o sistema, era para fazer um parecer técnico de avaliação mercadológica. Quem faz esse tipo de trabalho é quem tem uma certificação, que é o CNAE, que é o Certificado Nacional de Avaliadores Imobiliários. Mas, pegando um gancho aqui que eu acho que é bacana, o quanto um corretor pode faturar? Vamos pensar em Brasil, tá? Nós estamos falando com pessoas aqui no Piauí, estamos falando com pessoas do interior de São Paulo e tal, aonde nós vamos ter questões judiciais, todo juiz precisa de um avaliador. Como é que funciona esse mercado fora da venda do mercado imobiliário? Eu não sei se você tem esse conhecimento, ou se você faz isso ou não, do ganho do corretor na questão da avaliação. Como é que o corretor pode ganhar dinheiro com isso e como é que funciona isso? Então, a avaliação imobiliária é um nicho de mercado, né? Avaliar é um trabalho, você executa isso. E por que, na sua visão, a maioria dos corretores não estão ganhando dinheiro com isso? E olha, é um jeito bom, é uma segunda renda. Então, quer fazer renda, uma renda extra, é a avaliação imobiliária. Eu acho que muitas vezes não acontece porque o corretor não quer se comprometer em fazer essa avaliação. A responsabilidade da avaliação... um pouco mais, talvez. Talvez seja isso. Então, para você ter uma ideia, muita das avaliações que eu faço são indicações de corretores de imóveis. Quando alguém liga para você que está na imobiliária e diz assim, Pedro, eu preciso fazer uma avaliação, quanto você cobra? Daí você vai dizer, eu cobro 1.000 dinheiros. Eu disse, mas Pedro, não é nada muito elaborado, é só uma folhinha de papel. Daí o Pedro pensa assim, bom, não vou precisar sair do escritório, não vou levantar da cadeira, vou cobrar R$200 para fazer. Só o que acontece, e por isso que eu digo que é muito importante você fazer as 3 perguntinhas lá, que é o endereço, tipologia e a finalidade. E do caramba, né? Qual a razão, qual a finalidade que você Porque quer pode ser que essa pessoa que está pedindo essa avaliação, que é só uma folhinha de papel, vai fazer o quê? Uma vez que você fez. E quando o cara faz isso, ele põe o telefone, ele põe o CPF, põe a data, ele põe todas as informações. Ele diz quanto vale aquele imóvel, mas ele não coloca o método que foi utilizado, ele não traz as amostras. Legal. E essa pessoa que recebe esse trabalho lá do outro lado, coloca dentro de um processo. E o teu sistema, quando ele abre, ele já consegue isso? Qual é o sistema de avaliação? Vamos falar um pouquinho do teu sistema, que ele é interessante. Deixa eu só terminar aqui. Boa. Então, o que acontece? Quando o João pega essa avaliação, que ele cobrou R$200, porque ele não precisou sair do lugar, mas ele colocou lá, determinou que o valor era tal. Ele disse que usou o método, mas não colocou a amostra, não trouxe o método para aquele documento, assinou, pôs CPF, o cara que está contratando esse serviço lá do outro lado vai fazer o quê? Vai colocar dentro de um processo. E amanhã ou depois ele vai ter um juiz que vai chamar ele e vai dizer assim, João, de onde se tirou? Cadê as amostras aqui para determinar esse valor? E isso acontece muito. Então eu digo, vai fazer isso, faça de forma correta. Cobre, entenda baseado no número de amostras que tem naquela região, quanto tempo você vai levar para fazer esse trabalho e cobre por isso. E dentro da nossa plataforma, a gente faz isso. Lá existe uma série de documentos que você pode, desde executar uma proposta de prestação de serviço, você faz através da plataforma. Boa. Você pode fazer um pitão, você pode fazer uma análise mercadológica e você pode fazer também uma opinião de mercado, que é a queridinha do nosso sistema. Tá. É a funcionalidade mais utilizada. E pode usar em qualquer cidade brasileira que quem estiver nos ouvindo. Ele acessando o teu sistema, ele consegue transformar para que ele possa avaliar. A opinião de mercado ele consegue, baseado no tipo do imóvel, no endereço, no tipo do negócio e num raio de pesquisa, ele traz toda aquela amostragem que a gente tem dentro da plataforma. Legal. Então ele consegue visualizar amostras que são similares ao imóvel que eu estou avaliando apenas com um clique. Então ele clica, abre a ficha do imóvel, ele já faz a leitura, ele salva ou não salva. Legal. E ao final ele gera um documento com a logo da empresa, com a fotografia do corretor, com os dados dessa imobiliária, com o back office, todo o histórico dela e com o currículo desse profissional. Isso via computador? Via computador. Não smartphone. Não smartphone. O smartphone você pode fazer opinião de mercado e ele gera o documento. Mas eu digo que avaliar não é uma coisa onde você vai chegar e... É isso, você não pode entregar de forma tão... gratuita ou tão rápida, porque eu digo que quanto mais velocidade você dá nessa entrega, menos valorizado fica o teu trabalho. E essa avaliação final, se nós estamos falando que é para um sistema, que ele vai me dar uma estrutura, que eu vou clicar em foto, vamos só para a pessoa entender o que sai na mão dela. Quantas páginas? Uma opinião de mercado é 8 páginas.
Mas Legal. isso é uma coisa que se faz de forma muito rápida. Tá. E o Pitam é 90 páginas, 70 páginas, mas é clique, a coisa é muito rápida. E a tecnologia está aí para isso, ela não está para Por que eu tirar, perguntei né? isso? Desculpa te cortar. Porque às vezes as pessoas, porque quando o cara pensa em avaliar, então ó, o valor é tanto. Mas não, quando você vai fazer uma avaliação técnica, você vai ter uma série de estudos, vai aparecer fotos, vai aparecer comparações. Isso tudo, obviamente, vai gerar um arquivo na qual ele vai ter uma impressão. Isso. Né? Geralmente ele baixa aquele PDF e daí é o PDF Legal. que ele entrega para aquele cliente. Puta, bacana aí, né? A você que dono de imobiliária, você que está numa cidade que você pode ter um ganho nisso, ou você como corretor de imóveis, por que não avaliar isso? Ô, Paulo, e como é que a pessoa conhece o seu sistema ou pessoa que quer contactar você? Como é que ela contacta? Qual é o seu contato? Por onde qual é o seu Instagram? Sei lá qual é o caminho que pode ir. E para que ela possa conhecer o teu sistema, onde ela vai? Bom, as pessoas nos acham sempre através do nosso site, que é avalion.com.br. Avalion, A-V-A-L-I-O-N. Desculpa, como te falei antes, muita gente está ouvindo. Sim, aqui, tá? Avalion.com.br. com N no final. Avalion. Tá. Também nos acha no Instagram, avalion.oficial ou pauloRoberto.avalion. Tá. E no YouTube, que é a Avalion. Então a gente está em todos os canais. A ferramenta é muito fácil. Ela foi desenvolvida por um corretor de imóveis que está tentando trazer cada vez mais valor para esse profissional, que ele se valorize na hora que ele está fazendo uma apresentação, quer seja uma captação imobiliária, uma avaliação ou uma análise de mercado para determinado imóvel. E mesmo a tua Avalion sendo em Curitiba, qualquer pessoa que queira ter essa ferramenta, ou ela pode utilizar, como já falamos antes. Isso, ela entra lá, ela vai se cadastrar, alguém vai entrar em contato com ela, que é do comercial, para entender qual é a necessidade dela, apresenta a plataforma e daí sim ele começa a fazer uso dela. O teu conhecimento e como é proprietário da Avalion, qual é o desafio para o corretor de imóveis no futuro, então, no que se refere à avaliação de imóveis? É posicionamento. Legal, bacana. A única palavra que eu tenho a dizer é isso, se posicione. Diga quem você é, para que você veio, mas para isso esteja preparado. Então, hoje está muito fácil você fazer isso. Como eu disse, tem o teu programa, tem outros aí, você entra no YouTube, entra no Google, você aprende. Hoje está muito fácil o aprendizado. Mas para isso, você tem que se posicionar. Legal, maravilha. Obrigado aí pelo presente, pelo carinho e parabéns. Maravilha. É sempre bom a gente encontrar gente que já está há muito tempo no mercado e eu acho que isso é uma coisa da gente estar sempre se renovando, buscando e se transformando, né? Então, muito obrigado aí pelo convite. Maravilha.